Muito bem, começando essa programação maravilhosa com a Ju Assunção, autoconhecimento. E hoje o tema será medo, lutar ou fugir. Bom dia, Ju. Oi, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes Cidade FM. Nosso programa número 4 é uma honra imensurável estar aqui com vocês em mais um encontro e poder nos comunicar, porque eu não estou aqui só para falar, é o que eu tenho feito movimento aí nas redes sociais para que vocês falem comigo também através das perguntas, nós vamos responder aqui. Obrigada pela receptividade de todos os programas, a Mara, o John, a Vanessa, o Fernando aqui sempre muito receptivos e obrigada a vocês ouvintes que estão enviando feedbacks, me encorajando a continuar falando. Eu estou aqui não por mim, mas por vocês, pela nossa jornada do autoconhecimento libertador. É um prazer imenso tê-la aqui, Ju. Ju, no finalzinho da programação, eu gostaria que você falasse também sobre um depoimento muito emocionante que você teve na última programação. Sim, vamos lembrar desse detalhe, né? Porque a gente se empolga nas palavras. É verdade. Mas aproveitando que a Vanessa falou sobre isso, eu vou fazer já um anúncio para todos vocês ouvintes. O que a gente está vivenciando aqui nesses minutos é muito curto e é como correr contra o tempo. Então eu quero fazer um convite muito especial para vocês que estão curiosos e querem saber um pouco mais. Porque muitos anos atrás eu estava muito curiosa e queria saber como dar sequência nessa jornada. Fiquem ligados nas redes sociais, tanto da Cidade FM quanto a minha pessoal, Ju Assunção Gypsy, a rede do Motivaction, @MotivactionOficial, porque muito em breve, aliás, já tem uma data, dia 15 de abril, agora, em algumas semanas nós teremos um evento. É uma forma de você fazer o próximo passo da sua jornada do autoconhecimento. Esse evento vai ser presencial, Vanessa, aqui em Tupaciguara, lá no Hotel 3GS. É a terceira edição e nós escolhemos Tupaciguara novamente. Nós fizemos o primeiro em Tupaciguara, o segundo em Araguari e agora o terceiro em Tupaciguara novamente, porque aqui é o lugar que eu estou mais sendo encorajada a continuar falando, comunicando com vocês ouvintes. Então, o feedback de vocês é muito importante para que eu possa ou continuar nessa direção ou, quem sabe, mudar o sentido. Eu estou aqui a serviço e por isso eu convido vocês a acompanhar e saber mais detalhes da imersão presencial do autoconhecimento dentro do projeto Motivaction. Então, vamos dar sequência. Como falamos anteriormente, esse programa é sequencial e hoje foi um tema que eu coloquei nos stories, né, no Instagram, porém já tinham me sugerido. O nosso querido amigo aqui, o John Alex, ele já é uma pessoa extremamente experiente, super comunicativo. Ele sugeriu: Ju, fala sobre o medo. Por que falar sobre o medo? Quando falamos sobre gratidão, nós falamos de um sentimento espiritualizado. Quando falamos sobre a mente, sobre o pensamento e sobre o eu, nós começamos a aprofundar um pouquinho mais no desconhecido. E o medo é realmente algo presente na vida de todo ser humano. É uma questão de sobrevivência. Se estamos aqui hoje, é por causa do medo. O medo é parte do instinto humano da nossa sobrevivência. Não é só uma questão existencial, é uma questão de sobrevivência. E quando nós entendemos que o medo é uma emoção que sinaliza ação. Como assim? O medo, ele tá te sinalizando se você vai lutar por alguma coisa ou se você vai correr, se você vai fugir desta coisa. Não que sejam apenas essas duas opções que você tenha quando você sente medo, mas, no geral, o medo, ele é uma reação que desencadeia no nosso corpo
físico, o fisiológico ele responde no nosso corpo psicológico e mental. Então a gente precisa compreender o que é o medo, essa reação física. Normalmente, Vanessa, a gente associa o medo com a palidez. Quando a pessoa está com medo, ela fica pálida. Por que será? O corpo reage à emoção do medo tão rápido e tão instintivamente. A questão fisiológica do medo, você fica pálido porque seu coração acelera e os seus vasos sanguíneos, eles contraem. Então, dificulta ali um pouquinho, né, a circulação sanguínea. Então, você vai ficar pálido porque o sangue vai concentrar no seu cérebro e no seu coração. Então, a gente precisa entender. Então, o medo é isso. É você identificar esse sinal de ação, identificar que o seu coração acelera, você pode aumentar a transpiração, você pode ficar pálido, isso é uma reação do seu corpo ao medo. Agora, o que eu quero abordar com vocês é a parte psicológica e mental do medo, que é de extrema importância. Antes de entrar, eu vou te perguntar, Van, qual que é o seu medo da vida? O que você mais tem medo, Vanessa? Olha, o meu medo da vida é a perca das minhas filhas, né? Eu acho que toda mãe talvez responderia isso, né? No lado sentimental, o medo de perder quem você ama muito, né? Isso aí, muitas pessoas têm o medo da morte. Da morte. A morte, isso. Medo de altura, medo da solidão. Um dos principais medos que o ser humano enfrenta é o medo do fracasso. Fracassar enquanto esposa, fracassar enquanto profissional, fracassar enquanto ser humano. Então, quando nós traçamos essa jornada do autoconhecimento, a gente vai construindo o que realmente precisa ser construído e desmistificar essas camadas, como o medo. O medo, Van, ele foi definido pelo escritor e romancista Steven Pressfield como algo relacionado ao desconhecido. Se você não conhece alguma coisa, você não sabe se essa coisa vai te fazer mal ou vai te fazer bem. Então, o medo, ele está relacionado ao desconhecido. E eu vou completar aqui, através da linha de raciocínio que eu estava conversando com o John Alex, o medo, na verdade, nós seres humanos temos dois principais medos. Um é esse medo do desconhecido. Por exemplo, a gente tem medo de ser atropelado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quem nunca sofreu essa experiência tem o medo de ser atropelado. Esse é um exemplo. E quem já sofreu a experiência também tem medo de ser, porque sabe a dor que é. Então, tudo que é desconhecido para você, de alguma forma te causa medo. E o outro fator do medo mais importante que a gente tem que ter autoconsciência é o medo de nós mesmos. Van, por que a gente tem medo de nós mesmos? Então, às vezes, não sabemos as nossas reações, né? Depende, assim, de muito, eu creio, depende do momento que você está vivendo, dependendo de alguma coisa que acontece, você tem medo da sua reação. A maioria das vezes agimos sem pensar, falamos coisas sem pensar, né? E acaba acontecendo coisas que a gente não gostaria, né? Porque é desconhecido. Então, o medo, ele tem uma relação direta com o desconhecido. O desconhecido externo, que envolve pessoas e ambientes e situações, e o desconhecido interno. Quando você não se conhece, você tem medo de muita coisa. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é essa reflexão. Qual é o seu principal medo? Vamos buscar a causa do seu medo e vamos tratar essa causa? Tem um medo que ele está associado com uma das doenças hoje mais temidas, que é a síndrome do pânico. Quando você está num estado de medo extremo, você está em pânico. E o pânico, vamos dizer assim, quando você passa repetidas vezes pela situação de estresse do pânico, você acaba desenvolvendo esse transtorno. Na verdade, é o transtorno do pânico. Você precisa, de repente, buscar ajuda de profissionais, porque tem cura, tem tratamentos
com acompanhamento que vão fazer você ter uma melhora significativa na síndrome do pânico, no transtorno, né, do pânico. Então, o que eu quero falar para vocês é que o medo tem que ser entendido como um sinal do seu corpo, um sinal de ação. Qual é a ação que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar? O que você vai fazer com relação a esse medo que você está sentindo? Então, para a gente finalizar essa primeira parte e partir para as perguntas, porque esse é um tema gigante, nós poderíamos falar horas. Eu tenho várias páginas de anotações aqui sobre medo, sobre filósofos, sobre pessoas que estudam profundamente o medo. E quando a gente se sente acuado, alguma vez, Vanessa, você já se sentiu paralisada? Sim, sim. É o medo. O medo, ele paralisa. Inclusive está escrito. Exatamente. Porque você não raciocina. Quando você está com medo, o seu corpo trava, você paralisa e o seu raciocínio literalmente entra em pane. Então, o medo, ele causa essa reação. É o que eu já falei no começo. Então, precisamos entender as causas desse medo para que a gente possa evoluir nessa jornada do autoconhecimento. Por quê? Quando nos conhecemos, vamos dissolvendo os medos, vamos entendendo as origens dos medos e vamos buscando ajuda externa e também o conhecimento para que a gente possa ir sanando essas dúvidas e ir continuamente em busca do nosso autodesenvolvimento. Autoconhecimento e autodesenvolvimento andam juntos. Não tem como separar. Você conhece, você aplica na prática, você evolui. Não existe fracasso, existem resultados. Talvez os resultados não são tão satisfatórios enquanto você criou uma expectativa. Mas existem resultados. Se você está se movimentando, se você está em busca do autoconhecimento, aqui nessa jornada comigo, com a Vanessa, toda quarta-feira, nos acompanhando nas redes sociais, você sabe que nós estamos nesse movimento transformacional. Nós começamos um movimento em Tupaciguara, para quem ainda não está consciente disso, para quem se sentia perdido. Gente, tem que existir algo a mais do que essa mediocridade que instituições, que às vezes familiares, né, nos bloqueiam de alguma forma. Hoje, nós temos a chance de nos libertar. E o caminho da libertação é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a jornada que você precisa para libertar a dor. A dor do medo, a dor da perda, a dor do fracasso, a dor de não ter respostas. Então, nós estamos aqui oferecendo para vocês essa oportunidade única de fazer parte desse movimento de pessoas que estão em busca de algo a mais na nossa jornada pessoal. Vamos nos unir, porque se eu já passei por tantos aprendizados e eu estou aqui compartilhando com vocês as teorias que me ajudaram, eu quero que vocês também passem isso para frente e ajudem outras pessoas que também precisam ouvir, precisam buscar conhecimento, precisam ler, precisam investir nelas mesmas. Participar de uma imersão, participar de um curso, participar de qualquer evento que te traga conhecimento real, conhecimento que te ajuda a evoluir. Então é importante que cada um de nós tenha consciência da nossa autorresponsabilidade, das nossas decisões. Não adianta sermos vítimas das circunstâncias e reclamar do nosso ambiente, da nossa família, da nossa casa, se nós não somos protagonistas e agimos. Então, vamos agora começar a responder, se tiver perguntas aí sobre o medo. Lembrando que vai ter sorteio, né, da Look Acessórios, nossa apoiadora oficial aqui do programa Autoconhecimento Libertador. E no final eu falarei para vocês aí o depoimento de uma pessoa que me emocionou essa semana. Me fez chorar bastante. Que lindo. Ju, uma pergunta. Quando você passa por um momento de trauma, um momento difícil, que aquilo ali te fez se sentir mal, tem a ver com o medo?
quando você sofre um trauma, algo assim, você passou por uma medicação que te fez mal e você pensou assim, nossa, eu vou morrer, e de repente aquilo tem a ver com medo e você fica com medo de ir naquele ambiente novamente. Com certeza, Van. Desse ponto que você está me explicando, na perspectiva que eu entendi, o medicamento era desconhecido. Então, você não sabia a reação que o seu corpo ia ter. Você vai para um ambiente hospitalar desconhecido, não é o ambiente da sua casa. Você não sabe o que vai acontecer com você dentro de um ambiente hospitalar. Você vai com a certeza de chegar vivo, mas a gente nunca sabe se sairá de lá vivo. Porque muitos imprevistos e o que é a sua vida, o fim dela vai acabar, independente de onde você estiver, quando chegar ao fim, chegará ao fim. Então, tudo que for desconhecido, seja uma cirurgia, seja um medicamento, seja o trauma em si, porque você não sabe como o seu corpo vai reagir. Ou seja, é o medo te sinalizando que você tem que se preparar. O que você poderia fazer? Vai lá e pergunta para o médico, antes do processo, quais medicamentos ele vai usar. Você vai lá no Google, você faz uma pesquisa efeitos pró e contra desse tipo de medicamento, pesquisa em qual hospital você vai ficar, os prós e os contras, se esse hospital tem uma boa referência, reputação, se esse médico é um médico de boa reputação. Então, pessoal, a gente não tem que aceitar nada goela abaixo. Ah, você tem que tomar isso. Eu leio bula de remédio. Primeiro que eu não tomo medicamentos sempre. Eu sou anti-medicamentos e todo mundo que me conhece sabe disso. Eu previno. Eu sou da filosofia da prevenção. Mas, enfim, vamos buscar conhecimento. Leia bulas, faça pesquisas, vai atrás de reputação de hospitais, de instituições, de profissionais. E é isso. Mais alguma pergunta, Van? Não, por hoje é só. Então tá ótimo, porque semana passada eu extrapolei muito tempo. Vou deixar aqui a minha gratidão imensa pelo acolhimento, pelo feedback, pelo engajamento de todos vocês ouvintes. Nós vamos subir ele muito em breve e deixo aqui as minhas redes sociais à disposição para vocês mandarem perguntas lá no privado para mim. E agora, para finalizar, eu recebi um depoimento essa semana, após o programa número 3, que nós falamos sobre mente, pensamento e eu, de uma senhora de 85 anos, que inclusive está nos ouvindo nesse exato momento, porque ela é ouvinte assídua da Cidade FM, Dona Maria de Fátima. Grande beijo para a senhora com o depoimento da senhora me fez chorar emocionadamente, porque se eu estou aqui é por pessoas como a senhora, que genuinamente estão no caminho do autoconhecimento. E autoconhecimento não tem limite de idade. Ele pode acontecer com crianças, com adolescentes, jovens adultos, idosos. E o que acontece quando vamos nos conhecendo e mantendo essa aprendizagem constante na nossa vida, nós vamos nos libertando e nós vamos curando esse medo do desconhecido. Então, autoconhecimento e medo, eles também andam juntos. É uma forma de você se libertar de todas as emoções que você não compreende, porque a partir do momento que você começa a entender, você começa a compreender e você começa a reconhecer as emoções em você. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Um beijo para as meninas da Look Acessórios, para o pessoal da GF, que está me cobrando que eu não falo da GF. Beijo para todo mundo mora no meu coração, nas minhas meditações. E nos veremos na próxima quarta-feira. Lembrando que dia 15 de abril teremos o evento Imersão. Para maiores informações, me chamem nas minhas redes sociais. Beijos de luz. Até quarta-feira. Namastê. Muito obrigada pela sua participação, Ju, e até quarta-feira, se Deus quiser.
Olá, eu sou Ju Assunção, sua consultora motivacional, e te convido a ouvir o meu programa exclusivo Autoconhecimento Libertador, aqui na Cidade FM, toda quarta-feira às 11h30. Traga suas dúvidas. Apoio Louque Acessórios, Rua Bueno Brandão, 62. Telefone 3281-1763. WhatsApp 99696-1053.